Olá, sejam bem-vindos novamente. Como vocês já sabem, me chamo Bruna e serei sua professora nessa quarta aula do curso para o concurso do SAC BA, na disciplina de português. Então, vamos lá. Para refletir inicialmente, ouça a seguinte frase: sempre há o que aprender, ouvindo, vivendo e, sobretudo, trabalhando, mas só aprende quem se dispõe a rever suas certezas. Esse é um conselho de Darcy Ribeiro. O conteúdo da aula de hoje é emprego dos pronomes. Pronome. Qual seria a sua definição? É a palavra que substitui o substantivo, de forma a acompanhá-lo. Quanto à função, o pronome vai servir para adequar-se à norma culta, compreender o que está escrito através do pronome, elaborar frases com coesão e coerência. Então, o pronome ele serve para evitar repetição, mantendo assim ainda o significado da frase. Quanto à classificação, o pronome ele pode ser pessoal, sendo que o pessoal se subdivide em reto, oblíquo e de tratamento, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. Então, a partir disso, você vê que existem 6 classificações de pronomes. Os pronomes pessoais, retos, oblíquos e de tratamento. Os retos vão funcionar como sujeito e vão se subdividir em 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Sendo, então, primeira pessoa do singular, eu, a segunda, tu, e a terceira, ele. Já no plural, a primeira pessoa vai ser representada por nós, a segunda por vós e a terceira por eles. Então, trazendo um exemplo aqui, na frase, falta pouco para mim passar no concurso. Você vai observar que essa frase ela teve um emprego inadequado do pronome, por quê? Porque o pronome pessoal do caso reto, ele vai funcionar como sujeito, já o oblíquo como objeto. Então, o que foi utilizado aqui foi o pronome mim, o pronome no caso oblíquo, sendo que, se a gente transformar essa frase na ordem direta, seria o quê? Eu preciso de pouco para passar no concurso. Você vê que o sujeito é eu, portanto, ele deveria estar na frase. Então, a frase correta a se falar é falta pouco para eu passar no concurso, porque nesse caso o pronome aí vai funcionar como sujeito da oração. Os pronomes oblíquos, eles vão funcionar como complemento, como mesmo a gente já falou nesse slide anterior, e também vão ser divididos em pessoas em número singular e plural, tanto na primeira, segunda ou terceira pessoa. Na primeira pessoa do singular vai ser representado por mi, mim, comigo. Na segunda pessoa, te, ti, contigo. E na terceira pessoa do singular, o, a, li, si, consigo. Na primeira pessoa do plural, nos, conosco. Na segunda, vos, convosco. E na terceira, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, se você tem uma frase como convidei ele para estudar para o concurso, é uma frase frequentemente utilizada, porém, está sendo empregado o pronome de forma inadequada. Por quê? Porque você pergunta ao verbo convidei. Convidei quem? Ele. Portanto, o pronome vai servir aí como complemento, né? Como objeto. Então, o pronome que você vai usar não vai ser o do caso reto, que aí no caso foi ele. Você vai usar o pronome do caso oblíquo. Então, a frase adequada é convidei-o para estudar para o concurso. Partindo para os pronomes de tratamento, a gente vai olhar aqui essa tabela, em que vai ter Vossa Alteza, com a abreviatura V.A., usado para se relacionar com dux. Vossa Majestade, V.M.,
para reis e imperadores, Vossa Santidade para papas, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Excelência para altas autoridades, Vossa Senhoria para pessoas graduadas e você para pessoas íntimas. Então, na verdade, é uma tabela um pouco decorativa, né, que se torna necessário você ter uma noção básica, porque às vezes pode ser exigido, porém, nos pronomes de tratamento, o que é mais exigido, na verdade, é a concordância do próprio pronome com o verbo. E a gente vai ver no slide seguinte erros dessa concordância do verbo com esse tipo de pronome, que é o pronome de tratamento. Certo? Então, no caso, se a gente traz uma frase em que a pessoa fala, você foi formada em letras, a pessoa pode dizer, espera um pouco, você não, Vossa Senhoria, porque eu já sou uma pessoa graduada e já possuo diploma. As pessoas costumam cometer bastante esse erro. Bom, falando justamente sobre o que eu comentei na tabela anterior, a forma vossa, ela vai justamente ser conjugada com o verbo na terceira pessoa. E na terceira pessoa vai ser do singular. Ao contrário do que muita gente faz, que é conjugar na terceira pessoa do plural. Então, a gente traz uma frase aqui. Sua Alteza deveria viajar menos. Observe que o verbo está no singular da terceira pessoa, combinando com o pronome vossa. É uma frase adequada. Mas por que eu marquei aqui como vermelho? Porque depende de como se fala. Porque a forma vossa, ela vai ser usada quando referida à própria pessoa, quando você está conversando com a pessoa, e a forma sua, ela vai ser utilizada quando você falar a respeito de uma pessoa. Então, essa frase aqui, Sua Alteza deveria viajar menos, se a pessoa estiver conversando, né, com um duque, olha a tabela aí sendo mostrada agora, ela vai estar utilizando o pronome da forma inadequada. Porque se ela fala com a pessoa, ela vai utilizar vossa. Agora, se ela estiver conversando com outra pessoa, ela vai ter que falar sua. Agora, na frase abaixo, Vossa Majestade vos enganais em relação aos vossos servos. Observe que o verbo enganar está na terceira pessoa do plural, enganais. Então, é um erro de concordância, por quê? Porque os pronomes de tratamentos o verbo deve concordar com o pronome de tratamento na terceira pessoa do singular. Partindo agora para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles vão ser aqueles que se referem às pessoas gramaticais, primeira, segunda ou terceira pessoa, para indicar pertencimento ou posse de alguma coisa. Então, a gente traz aqui uma tabela em que, na primeira pessoa do singular, no pronome, que seria correspondente ao pronome pessoal eu, a gente tem o pronome possessivo meu, minha, meus, minhas. Na segunda pessoa gramatical do singular, você tem o pronome pessoal tu, representado então pelo pronome possessivo teu, tua, teus, tuas. E na terceira pessoa do singular, representado pelo pronome pessoal ele, ela, você vai utilizar os pronomes possessivos seu, sua, seus, suas. Já no plural, na primeira pessoa, representada por nós, como pronome pessoal, no possessivo vai ser nosso, nossa, nossos, nossas. Na segunda pessoa, representado por vós, no pronome pessoal, você vai utilizar o pronome possessivo vosso, vossos, vossas e vossa. Na terceira pessoa do plural, você tem o pronome pessoal eles, elas e os pronomes possessivos seu, sua, seus, suas. Então, a gente traz um exemplo aqui. Depois da prova, Nilbert levou Bruna para sua casa. Essa é uma frase de alerta. Por quê? Porque o pronome possessivo, seu ou sua, ele dá uma indicação de sentido duplo a depender como você utiliza. Então, nessa frase aqui, você se pergunta, Nilbert levou Bruna para a casa dele
ou para casa dela. Então, você deixa a margem ao duplo entendimento. Então, adequado nessa frase é você não utilizar o pronome possessivo, né? Seria, então, adequado. Depois da prova, Nilbert levou Bruna para a casa dela. Né? Então, já mudaria o pronome, não seria mais possessivo. Bom, falando agora dos pronomes demonstrativos. É a terceira classificação de pronomes e vão indicar um posicionamento quanto a espaço, tempo e ao próprio discurso. Então, se você tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né, vai ser justamente uma classificação mais geral. Você tem pronomes como, na primeira pessoa, este, estes, esta, estas e isto. Na segunda, esse, esses, essa, essas e isso. E na terceira, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. As formas da primeira pessoa vão indicar uma proximidade maior de quem fala ou escreve. Então, se você traz uma frase e diz, isso aqui ao meu lado é o meu concorrente. É uma frase inadequada. Por quê? Porque o concorrente está do seu lado, fazendo a prova, e você vai chamar de isso. Primeiro, que é uma pessoa. Isso geralmente é utilizado para objeto. E segundo, que pela proximidade você não vai usar isso. Isso dá ideia de distância. Você vai usar o quê? Este aqui, ao meu lado, é o meu concorrente. E também os demonstrativos de primeira pessoa, eles vão poder indicar o tempo presente em relação a quem fala ou escreve. Então, trazendo uma frase como, naquele instante, Carla fez a prova. É uma frase inadequada, por quê? Porque se a gente quer falar que Carla fez a prova, dando uma relação de que foi agora, a 1 segundo, a 30 segundos que ela está fazendo a prova, então você não vai usar naquele, né? Você vai usar o quê? Nesse instante, Carla faz a prova. Já as formas de segunda pessoa vão ter a utilidade de indicar uma proximidade com quem se fala ou com quem se escreve. Então, se você traz uma frase como aquela caneta é minha, não está indicando proximidade, certo? Então, a gente substituiria esse pronome como essa caneta é minha. Já os pronomes de terceira pessoa vão servir para marcar uma posição distante dos dois interlocutores. Então, se você fala essa prova é de outra pessoa e quer falar que essa pessoa está distante, você não vai usar essa, que essa é da segunda pessoa, indica a proximidade. Se você quer indicar a distância, você pode usar aquela prova é de outra pessoa. Partindo agora para a quarta classificação, os pronomes relativos. Eles vão retomar a ideia de um substantivo ou de um pronome. E então, os pronomes relativos são que, quem, qual, onde e cujo, certo? O pronome que justamente é mais cobrado pela banca da UNEB e também, em geral, por outras bancas, é o pronome que, porque ele pode ter uma função explicativa, retomando justamente algum termo anterior, né? Por exemplo, fulano, que sempre anda distraído, tropeçou. Ou então, pode ter uma ideia restritiva. Na verdade, o primeiro exemplo ele não seria nem bem explicativo, né? Ele seria mais restritivo, tá delimitando, especificando aquela pessoa que ela é de uma forma distraída. Então, na verdade, esse seria um exemplo restritivo e teria a forma explicativa também. Então, se você fala a praia do Flamengo, que é uma praia localizada na orla de Salvador e costuma ser muito violenta, que contém muitas ondas, é uma praia maravilhosa. Você está explicando qual seria a praia do Flamengo. Então, seria o que teria uma função de explicar. Isso é o que é mais exigido quanto à questão da função do termo que, do pronome relativo.
Então, a gente traz uma frase aqui: estes são os candidatos a quem entregaremos os cargos. Então, observe que o pronome relativo quem está justamente retomando a ideia do pronome este, do referente ao candidato, para poder não repetir. Então, falando agora dos pronomes indefinidos, eles vão fazer referência a algo de maneira vaga, de maneira indeterminada. Então, a gente tem pronomes indefinidos que podem ser variáveis ou podem ser invariáveis. E temos também as locuções pronominais, que é justamente quando você tem um pronome acompanhado de outras palavras que vão formar uma expressão, que vão dar esse sentido de indeterminação. Então, a gente traz aqui pronomes indefinidos variáveis como algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, outro, outra, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, tanto, tanta, quanto, quanta e qualquer e quaisquer. Então, por que eles são variáveis? Porque eles vão concordar com o seu termo mais próximo, geralmente com o substantivo, né? Eles vão concordar em gênero e número. Invariáveis justamente são pronomes que vão permanecer da forma como foi escrita, independente do que vier acompanhado. Então, a gente tem alguém, algo, cada, nada, ninguém e tudo. Ele não vai ser alterado em gênero nem número, não vai existir tuda, nem tudas, por exemplo. E as locuções pronominais: qualquer um, cada um, todo aquele que, um ou outro, todo mundo e seja quem for. Partindo para a última classificação, a gente tem os pronomes interrogativos, e eles vão ser empregados em frases interrogativas diretas ou indiretas. O que seriam frases interrogativas diretas ou indiretas? Diretas é quando você tem o sinal de pontuação lá, de interrogação, mostrando a você que realmente aquilo é uma pergunta. E indireta vai ser uma frase interrogativa sim, porém de uma forma escrita que não necessite do sinal de pontuação de interrogação. Vai terminar com um ponto final mesmo. Então, os pronomes interrogativos são que, quem, qual, quanto. Você observa que o pronome relativo que, ele também é um pronome interrogativo, né? O que tem várias funções. Então, a gente traz um exemplo aqui que é: quem acertou todas as questões foi aprovado no concurso. Observe que o quem é um pronome interrogativo, né? E está sendo utilizado numa frase afirmativa. Então, o pronome interrogativo não necessariamente vai vir sempre em uma pergunta. Então, é isso, pessoal. Como na prova da UNEB de 2010, né, para assistente de saque, não houve uma questão que abordasse diretamente o assunto, não houve nesses slides a resolução de questões. Porém, na apostila haverão questões de outras bancas para você exercitar. Então, mãos na apostila e sucesso, porque sorte é para os que não estudaram. Até a próxima aula.